Fala pessoal, eu sou o nutricionista e professor Diego Freitas, tá? E vou estar continuando o assunto do último vídeo, nutrição, exercício, imunidade. Bom, no vídeo anterior eu expliquei basicamente que o estado de sedentário é um estado que prejudica a imunidade, né? Eu falei dos benefícios do exercício, né? E como isso pode levar a prejudicar a imunidade no vídeo anterior, né? Mas que tem um momento ali onde você pode realizar um exercício de uma maneira adequada, que aí sim você vai ter uma melhora na sua imunidade, né? Desse exercício adequado, você tem uma zona ali para você trabalhar esse exercício. E se você volta a exagerar no exercício sem a recuperação adequada, você volta a piorar a imunidade, né? E é dessa zona aqui que eu vou falar principalmente hoje, tá? Eu trago basicamente os mesmos 3 artigos, né, uma continuação do vídeo anterior. E por essa introdução, a gente já consegue imaginar que os atletas eles estão mais suscetíveis, né, a essas infecções. Por quê? Porque o atleta está no limite. Então, para ele passar desse limite, pouco custa, né? Então, ele tem esse estresse metabólico muito elevado, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que é estresse oxidativo, dano muscular, processo inflamatório, e estresse energético, né? É um déficit energético. Os estudos mostram, por incrível que pareça, que os atletas eles não fazem a adequação nutricional adequada. Muitas vezes eles comem menos do que eles precisariam, né? A maior parte dos estudos mostram isso. E aí você vai somando esse quadro, vai montando o quadro aí comigo, pessoal. Então, quer dizer, esse estresse, essa falta de energia, o exercício encavalado, né, em sequência, sem a recuperação necessária, você acaba tendo uma elevação da adrenalina e cortisol, que também são imunossupressores, né? Essa resposta desse atleta, ele é mais exigida que de uma pessoa comum, não só por esse excesso de treino, questão de competição, né, estresse, mas no próprio exercício, o sistema imune ele já tem a sua responsabilidade, como na reparação muscular, no processo hipertrófico. Então, quer dizer, você tem uma demanda maior para o indivíduo que está fazendo mais atividades, nesse caso aí de estresse energético, né? E isso acaba levando a uma recorrência de infecção do trato respiratório superior, né? Então, quer dizer, imagina o seguinte, você está no seu trabalho, né? Você não está conseguindo dar conta, o seu chefe vai mandando mais trabalho, você vai fazendo o principal. Algumas outras demandas você vai deixando de fazer, e é o que acontece na nossa fisiologia, né? Alguns processos mais caros, como é o caso do sistema imunológico, ele acaba, não é que ele cessa totalmente, mas ele vai economizando ali, não vai conseguindo cumprir o seu papel, né? Ele compete muito pela glicose com o músculo, né? Principalmente nessa demanda de exercício, o músculo acaba consumindo um percentual muito elevado da glicose e o sistema imunológico também precisa dessa glicose, né? Ele também utiliza a glutamina e alguns ácidos graxos, utiliza, mas a glicose acaba que é um suprimento energético mais rápido e ele tem a preferência, muitas das células do sistema imune. Então, quer dizer, a mesma coisa, eu estou acostumado a trabalhar com esse programa. Se alguém modifica o programa, eu vou fazer o trabalho, mas eu vou demorar muito mais. Então, quer dizer, soma-se a esse quadro que eu venho montando, né? Então, quer dizer, não é o atleta em si que ele tem uma imunidade ruim. Não, pelo contrário, o atleta ele tem uma imunidade melhor do que as outras pessoas na maioria das vezes. Mas esse quadro de estresse metabólico, estresse energético, né, competição, tudo isso, a falta de nutrientes necessários, vai fazendo um quadro que o sistema imunológico dele acaba não sendo tão atendido e acaba não operando no máximo. Por isso que a gente fala recuperação entre um treino e outro, recuperação entre um microciclo e outro, entre um mesociclo e outro, né? Então, quer dizer, não quer dizer que todo treino ele tem que dar recuperação. Às vezes o atleta ele tem condição de, às vezes, treinar sequencialmente por 1, 2, 3 treinos, mas ele precisa de um tempo de recuperação em algum momento, uma vez por semana, né? Ele não pode abandonar isso por longos períodos, senão vai ser fatal. Essa queda na imunidade vai ser inevitável, né, pessoal? E geralmente isso não está só associado ao exercício. Eu estou dando ênfase no exercício nesse vídeo, mas tem uma série de fatores associados, né, como a questão genética, alguns estão mais ou menos suscetíveis, questão nutricional que talvez seja o principal aí fator que está em conjunto com o exercício para gerar essa depressão do sistema imunológico. Você tem fatores de estresse psicológico, ritmo circadiano, né, competição, muda de horário, fuso horário, então, quer dizer, temperaturas extremas, a exposição, né, ao vírus ou à bactéria, porque quer dizer, você não vai pegar a infecção por causa do exercício em si, mas você tem que estar exposto, né? Aí você
sistema imune depressivo e ainda está num evento com milhares de pessoas, viagem. Então, quer dizer, tudo isso vai se somando. Irritação das vias aéreas, né? Eu tenho um vídeo especificamente sobre poluição e exercício, né? Quem quiser dar uma olhada. Então, isso também acaba contribuindo. E outros fatores de saúde, o indivíduo ele pode ter uma lesão prévia, alguma coisa, enfim, que ele já carregava, que também vai estar impactando. Né? Então, esse artigo aqui, eu trago uma figura desse artigo aqui, que ela resume bem isso que eu estou querendo dizer. Né? Então, esse exercício, esse indivíduo, ele treina, né? Ele tem a resposta imunológica relacionada ao exercício. Depois, por todo esse estresse metabólico, imunológico, há uma depressão do sistema imunológico, né, que é normal, né? Isso vai se recuperar após, igual você cai energia, gera dano muscular, tudo isso é positivo. O problema é quando você treina de novo aqui, ó, sem dar recuperação. Ele treina de novo sem deixar o sistema imunológico subir. Né? E aqui, mais uma vez, ele treinou 2 vezes, ele precisaria dar mais tempo para se recuperar. Ele não dá esse tempo e treina novamente. Então, quer dizer, ele vai deprimindo cada vez mais. Aquilo que eu falo de encavalar um treino no outro, né? Sem a recuperação necessária. Né? Então, ele vai deprimindo o sistema imunológico. E aí tem os fatores associados, que é o próprio comportamento do indivíduo, né? Que ele vai precisar se alimentar, vai precisar de sono, vai evitar estresse, exposição também, né? O cara sai do treino, em vez de dormir, ele vai para a noitada. Então, isso não é, às vezes não é o treino, às vezes são outros fatores. O cara bebe além do que poderia, né? O álcool também vai impactar aqui, né? E pode ser também do treino, né? Esse treino tem que estar adequado a esse indivíduo. Às vezes, esse mesmo esquema de treino aqui no indivíduo mais preparado, mais bem condicionado, ele, com esse tempo aqui, ele já teria se recuperado. Né? Então, tem a ver com quem é esse indivíduo, para você adequar o volume, adequar a intensidade e adequar essa frequência. Então, eu falo às vezes de frequência, né, do treino encavalado, mas às vezes não é só a frequência. Se você mantém a frequência, mas diminui o volume ou diminui a intensidade, né, muita gente fala do HIIT, a vantagem do HIIT, sob certo aspecto, sim, o HIIT é um treino com menor volume, ele acaba tendo uma... Sob certos aspectos, aí vai depender muito de como ele é prescrito, mas pode facilitar essa recuperação e otimizar essa recuperação, tá? Mas isso tem esse tripé, volume, intensidade, frequência, tem que ser bem ajustado por um profissional para não ocorrer essa depressão aqui do sistema imune, tá, pessoal? Outro fator que é fundamental, e isso eu quase não vejo ninguém falar, é a questão da nutrição durante o exercício. Né? A gente sabe que existem estratégias nutricionais avançadas, né? E eu até sou a favor da maioria delas, mas sabendo quem é esse indivíduo e se ele vai estar, né, no momento certo, na intensidade certa. Às vezes não vai ter momento, não é o momento para aquilo. Né? Mas, de uma maneira geral, eu vou falar das recomendações básicas, se esse indivíduo vai bem alimentado para esse treino, né? Às vezes o indivíduo vai até em jejum, mas ele está acostumado, é um outro papo, é um indivíduo que está treinado para isso. Então ele vai ter as reservas intramusculares adequadas, vai estar com o metabolismo em dia. Então, quer dizer, às vezes não é só a alimentação prévia também, os dias anteriores, como eu venho dizendo, mas, de uma maneira geral, para o indivíduo comum, um caso clássico, uma nutrição comum, esse indivíduo ele tem que ir já alimentado, se ele não está acostumado com essas estratégias avançadas. O que é isso? 1 grama, quilo por hora. Esses números são básicos, tá? Você teria que calcular, a depender do indivíduo, a depender do treino, mas eu trago números básicos aqui, só para a gente ter uma noção. Isso seria de carboidrato no pré, ou seja, se você já vai alimentado, você enfrenta esse exercício, né? A sua recuperação imunológica é outra. Se esse exercício for de longa duração e você faz a reposição durante, né, também do carboidrato, de 30 a 70 gramas por hora, a sua recuperação pós também é outra, não só da imunidade, mas também dano muscular, estresse oxidativo, tudo isso vai estar sendo recuperado mais rápido. E também no pós-exercício, né? Essa mesma quantidade de carboidrato, adequado de 3 para 1 ou de 4 para 1 para proteína. Tá? São números gerais, tá? Como eu disse, mas isso vai no pré, no intra e no pós. Se você está com essa nutricionalmente bem adequado, o impacto, a recuperação vai ser muito mais rápido, o impacto vai ser muito menor, tá, pessoal? Isso aqui é fundamental, eu vejo pouca gente falar sobre isso. Então, basicamente, pessoal, juntando o vídeo anterior e esse, a gente percebe o seguinte,
sem exercício e com a alimentação hipercalórica dos dias de hoje, né, a gente sabe como é que é, você acaba levando aumento do tecido adiposo e um processo inflamatório que vai prejudicar o seu tecido, as suas células do sistema imune. Então, quer dizer, se você não treina e se alimenta mal, você vai prejudicar seu sistema imune. Por outro lado, se você faz um treino inadequado e uma alimentação também que não adequa a esse treino, né, você também, por um outro caminho, uma outra via, aí não pela inflamação do excesso de tecido adiposo, mas você pode levar um estado inflamatório por excesso de estresse oxidativo, excesso de dano muscular, excesso de estresse energético, também gera um estado inflamatório e também vai gerar uma depressão. Então, quer dizer, você precisa encontrar esse meio termo, né, galera? Isso aí Aristóteles já falava há muito tempo, né? Então, quer dizer, vai e volta, é sempre a gente cai nisso. A gente tem que saber adequar, saber o meio termo das coisas. Nem exagerar, nem deixar de fazer, mas encontrar o equilíbrio. Esse é o segredo da vida. Né? Eu botei esse alertazinho ali para quem quiser compartilhar, tá, pessoal, para ajudar aí o canal. E aqui para fazer um resumão, né? Então, quer dizer, eu botei essa figura aqui do time do Flamengo, que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores ano passado. Bom, será que eu poderia dizer quem foi o responsável pelo campeonato do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato da Libertadores? Não, foi o conjunto, foi o time equilibrado. Porque se o zagueiro entrega a paçoca ali, né, quando estava 1-0 River Plate, já era. Não ia adiantar o Gabigol fazer 2 gols, né? Ou se o Diego toma um frango também. Então, quer dizer, é o conjunto, pessoal. Aqui no sistema imunológico é a mesma coisa. Eu coloquei 11 fatores só para a analogia ficar mais parecida. Mas a gente precisa entender que é o conjunto desses fatores que tem que estar equilibrado, e aí o profissional ele vai ter o papel primordial nisso, às vezes até multiprofissional, como é nos atletas de elite, para fazer esse equilíbrio, porque não adianta estar um lado bem, você marcou bem ali na direita, na esquerda você levou nas costas, então não adianta muita coisa. Tem que estar esse equilíbrio, e você não consegue botar o responsável, né? Você precisa dividir essa responsabilidade e andar com esses fatores bem equilibrados. Bom, e conclusão aqui, dicas gerais que a gente pode tirar. Não se exercitar aumenta o risco, então é a primeira dica, se exercite, tá? Eu não estou querendo desanimar você de exercitar, muito pelo contrário. Se você está com essa dúvida, assiste o primeiro vídeo e olha a quantidade de benefícios que eu botei do exercício, né? Então, exercício você precisa fazer. Agora, não existe o ponto X. Como eu falei no primeiro vídeo, meia hora de um exercício para um indivíduo pode ser pouco. Ele chegar para mim e falar, poxa, Diego, parece que eu não fiz nada. Foi pouco. Outro indivíduo pode virar e falar assim, pô, Diego, estou morrendo, não vou nem aguentar terminar de fazer. Vou ficar todo dolorido amanhã. Então, quer dizer, não existe esse ponto X. Esse ponto, ele é como se ele vibrasse, assim, né? É como se fosse uma partícula subatômica ali. Você não sabe onde ele está. Cada momento ele vai estar em um lugar, para cada indivíduo. O próprio indivíduo vai se condicionando, ele mesmo joga esse ponto dele mais para frente, né? Então, quer dizer, isso precisa ser individualmente prescrito para ser adequado, né? E esses resultados, eles se dão de maneira crônica, tá, pessoal? Não é assim, eu vou sair daqui, eu vou fazer exercício, vou levantar a minha imunidade. Não, não é isso. Isso vai se dar num processo ao longo das semanas, ao longo dos meses, tá? E principalmente nessa volta, nesse início, nessa retomada, nesse aumento da intensidade, que você tem que ter mais cuidado, né? A palavra-chave é progressão, você precisa ir aos poucos, né? E, na maior parte das vezes, você vai precisar de uma ajuda profissional aí, né? Para saber fazer essa progressão. Então, agradeço aí vocês, galera. Peço mais uma vez para curtir, compartilhar, me seguir lá nas redes, sugerir novos vídeos, beleza? Então, até a próxima aí. Abraço.